Fala, meus amigos, salve, salve! Quase meia-noite aqui que eu estou gravando esse vídeo aqui depois dessa partida fantástica entre Vasco e Atlético Paranaense, e o Vascão da Gama conseguiu a sua virada, aquela virada de V de Vasco, vitória da superação após um primeiro tempo muito ruim do Vasco. O Vasco teve dois tempos distintos, mas no segundo tempo, lá pelos 15 minutos, o Vasco conseguiu se encontrar em campo e traduzir em gols a sua superioridade aí, aproveitando aí as falhas do Atlético Paranaense e a ousadia do Vasco, dos seus jogadores e principalmente de Verratti. Verratti fez mais uma vez a diferença, o cara brigou, o cara lutou, o cara não entregou os pontos, o cara acreditou até o fim e contagiou o time que vinha desorganizado em campo, que vinha errando muito, e fez aí prevalecer essa vitória. E o gol da virada poderia ser de outra pessoa, né? Tinha que ser dele. E dessa vez não foi no cruzamento do Lucas Piton, foi no cruzamento do Leandrinho, o garoto que entrou aí sob o comando do Rafael Paiva. Botou na cabeça do Verratti que o resto você já sabe. O cara tem toda a técnica do mundo de cabeceio para meter para as redes, um belo gol, e um gol com a cara mesmo de Vasco, o gol da virada, o gol de uma vitória fantástica. O Vasco já tinha virado contra Bragantino, contra Criciúma, mas permitiu os empates nos acréscimos contra esses times. E dessa vez não, o Vasco conseguiu virar e conseguiu manter a sua força em campo, conseguiu manter esse resultado. Um resultado importantíssimo. Por quê? Porque o Vasco pega um elevador, se coloca aí no G8 e começa a vislumbrar coisas maiores nesse Brasileirão. É bem verdade que o time carece ainda de reforços, né? Alô, Pedrinho, o time precisa ser reforçado. O time precisa de reforços. Se o Pedrinho colocar nas mãos do Rafael Paiva aí mais material humano, né, mais opções, certamente esse time pode se credenciar para coisas maiores nesse Brasileirão. Mas é aquilo que a gente está dizendo, né? Hoje o Vasco tem um time, né? Não tem um elenco. Apesar que as opções que entraram hoje acabaram fazendo também a diferença. Outra coisa a constatar nesse jogo, né? A leitura do Rafael Paiva. O Rafael tirou o Adson no primeiro tempo, deixou, né, o Emerson Rodrigues, que vinha muito mal, errando muito as suas tomadas de decisões. A gente já falou aqui que é um jogador com muitos erros, né, de tomadas de decisões, vinha errando muito, e quando ele colocou o Ryan ali, todo mundo esperava que fosse entrar no lugar do Emerson Rodrigues. Acabou sacando o Adson, ninguém entendeu nada e manteve ali o Emerson Rodrigues. E foi do Emerson Rodrigues, do Ryan, né, desses dois aí, que saiu a jogada do belo gol, por sinal, do colombiano, que realmente não estava bem. O primeiro tempo do colombiano fez o torcedor do Vasco sentir saudade do David, para vocês verem só como ele fez um primeiro tempo muito ruim. Mas o Rafael manteve ele em campo, acreditou que ele pudesse dar uma resposta positiva no segundo tempo, já que ele vinha sendo aí uma arma ofensiva ali no ataque vascaíno, e foi dos pés dele que conseguiu o empate. Aí vem aquele gol do Hugo Moura, a polêmica se o Verratti participou, se o Verratti não participou, enfim, foi invalidado o gol pelo VAR, mas o Vasco não esmoreceu, o Vasco manteve a postura justamente pelos brios de Verratti, que incentivou o time a lutar até o fim, acreditar. Essa é a marca do Vasco da Gama, né? É acreditar até o final. É por isso que é conhecido como o time da virada. E o Verratti encarna, né? Foi a melhor contratação aí dos últimos tempos do Vasco, um jogador que faz a diferença, um jogador que tem o cheiro do gol, que, no bom linguajar, que fede a gol, né? E acima disso tudo, é um cara que se entrega muito e consegue contagiar o time mesmo nos momentos de adversidade. Porque o Vasco jogou, não fez uma grande atuação. É bem verdade que o Atlético Paranaense, no primeiro tempo, conseguiu dominar as ações, conseguiu se mostrar um time mais organizado e poderia ter chegado até ao segundo gol ainda no primeiro tempo, se não fosse aquele defesaço do Léo Jardim. Só que eles perderam os gols
o Vasco foi para o segundo tempo por 1-0, né? E conseguiu aí chegar ao empate e a virada aí no final da partida. Mas a gente tem que enaltecer aí os jogadores que, mesmo não tendo se apresentado bem, acreditaram também, se entregaram até o fim e mantiveram essa chama acesa no Vasco da partida. Mas o Rafael Paiva precisa ajeitar essa equipe, porque o Atlético Paranaense vinha com jogadores, vinha desfalcado, né? Alguns titulares ficaram no banco, foram preservados, o time tinha desfalques também importantes e veio de um jogo contra o ex-time do Verratti, o Belgrano lá fora, na Argentina, e todo um time cansado, né? Muita gente achava que o Vasco, por ter treinado a semana inteirinha, ter recondicionado seus jogadores, entraria em campo em melhores condições. E não se viu isso, pelo menos no primeiro tempo. Então o Vasco, mais uma vez, oscilou, né? Fez 2 tempos distintos, não conseguiu manter aí um equilíbrio, coisa que o Rafael Paiva cobrava, né? Ele queria um equilíbrio em campo, ele queria o fim das oscilações, mas não se percebeu isso nesse jogo de hoje e acabou aí, então, o Vasco ficando refém dessas oscilações. Mas acreditou, quanto o torcedor do Vasco lotou o São Januário, acreditou até o fim, empurrou o time, não desistiu em momento algum. Houve vaias, claro, houve vaias, porque a atuação do Vasco vinha muito mal das pernas. E o Rafael justamente colocou 2 jogadores aí, manteve ali o Emerson Rodrigues, que fez o primeiro gol do empate, e colocou o Leandrinho ali, né, justamente no lugar dele, e que foi o garoto responsável aí pelo cruzamento do gol do Verratti. Enfim, um resultado fantástico que injeta confiança para o Vasco contra o Atlético Paranaense. É bem verdade que vão ser 2 jogos agora pela Copa do Brasil de uma atmosfera um pouco diferente, porque é um regulamento diferente e o time do Atlético Paranaense deve vir reforçado com os titulares, né, o seu time completo. Tinha jogadores no banco que não entraram e tinham, inclusive, jogadores machucados. Então a tendência é eles agora chegarem com um time mais titular, mais encorpado, mas o Atlético Paranaense é um time perigoso, o Vasco cometeu muitas falhas e precisa corrigi-los. Por quê? O ataque deles é um ataque com o Mastriani e o Canóbio, são jogadores ali que fazem uma diferença. E eles tiveram oportunidades aí de fazerem até ou mais gols do Vasco. Mas o Vasco conseguiu suportar isso aí e nas costas do Verratti conseguiu fazer aí a diferença e chegar a esse triunfo que coloca o Vasco no G8 e por hora esquece totalmente essas coisas de rebaixamento, de pensar para baixo. O Vasco agora começa a pegar um elevador ali e pensando para cima, né? Pensando em coisas maiores. E pode pensar em coisas maiores porque o Vasco tem time para isso, mas é aquilo que a gente cobra. Precisa incorporar esse elenco, né? E vamos esperar aí que nas próximas horas o Vasco anuncie aí a contratação de um zagueiro e, de repente, por que não, até o final da semana de mais jogadores aí, porque o Vasco está precisando. Dia 2 fecha a janela e quarta-feira é o último dia para registrar jogadores para a Copa do Brasil nesta fase. Mas até o dia 9 de setembro o registro pode ser feito. Só que a janela fecha dia 2, então o Vasco tem que contratar os principais jogadores nessa janela daí, porque depois vai ser muito difícil. Bom, galera, é isso aí. Tô indo embora, agradeço aí a sua audiência, vim comentar rapidinho esse triunfo vascaíno aí, que teve aí, ó, assinatura do Verratti. A você, meu muito obrigado, um grande abraço e até amanhã.